Olá, vamos estudar a notícia criminis. Na lousa, por favor. Notícia criminis, que é a notícia do crime. Ok? Pode voltar. Bom, a notícia criminis é o conhecimento pela autoridade policial de um fato aparentemente criminoso. Ok? Então, notícia criminis é o conhecimento pela autoridade policial da infração penal. Ok? Conhecimento pela autoridade policial de um fato aparentemente criminoso. Espécies. A notícia criminis ela pode ser espontânea, provocada e coercitiva. Ok? Espontânea, provocada e coercitiva. Então vamos explicar. A notícia criminis espontânea tem vários nomes, também chamada de informal ou de cognição imediata ou de cognição direta. Então tem todos esses nomes, notícia criminis espontânea ou informal ou de cognição direta ou de cognição imediata. O que é essa notícia criminis espontânea? Ocorre quando a autoridade policial toma conhecimento do fato criminoso por iniciativa própria, ou então através dos seus agentes policiais. Tá? A autoridade policial toma conhecimento do fato criminoso por iniciativa própria, ou através dos seus agentes policiais, através da própria polícia, vamos dizer assim. Toma conhecimento por iniciativa própria ou através da própria polícia. Então, por exemplo, o investigador de polícia fez um relatório de investigação lá e apresentou para o delegado. Então, notícia criminis aí espontânea. Outro exemplo, a polícia lá, o policial lavrou um boletim de ocorrência. Notícia criminis espontânea. O delegado lê o jornal e vê uma informação de um crime, resolve também instaurar inquérito. Então, notícia crime espontânea, quando a autoridade policial toma conhecimento pela imprensa do fato criminoso. Ok? Bom, a notícia crime espontânea só é possível, isso é importante, só é possível nos crimes de ação penal pública incondicionada. Só nos crimes de ação penal pública incondicionada é que a autoridade policial pode instaurar inquérito com base em notícia criminis espontânea. Ok? Agora, notícia criminis provocada. A provocada também tem vários nomes, também chamada de notícia criminis qualificada ou de cognição indireta ou mediata. Então, notícia criminis provocada ou qualificada ou de cognição indireta ou de cognição mediata. Ocorre quando o fato criminoso chega ao conhecimento da autoridade policial através de um ato jurídico de comunicação formal da existência da infração penal. Então, a autoridade policial tomou conhecimento através de um ato jurídico de comunicação formal. De comunicação formal. Então, vamos lá. Nos crimes de ação privada, a notícia criminis é provocada, porque precisa de um requerimento da vítima ou do seu representante legal. Nos crimes de ação pública condicionada à representação, também é uma notícia criminis provocada, porque precisa da representação da vítima ou do seu representante legal. Outro exemplo, nos crimes de ação pública condicionada à requisição do ministro da Justiça. Também é qualificada, também é uma notícia criminis provocada, porque depende da requisição do ministro da Justiça. Bom, então essa notícia criminis provocada, ela é necessária para instaurar inquérito nesses crimes de ação privada, ação pública condicionada à representação, ação pública condicionada à requisição do ministro da Justiça. Mas também é possível essa notícia criminis provocada nos crimes de ação pública incondicionada. Nos crimes de ação pública incondicionada também é possível.
qualquer do povo pode fazer um requerimento para a autoridade policial, requerendo aí a instauração do inquérito policial. Qualquer do povo pode fazer isso. Então, a notícia crimes provocada, que leva, quando há um ato jurídico formal, há um ato jurídico específico para a policial, essa notícia pública, essa notícia crimes provocada é possível nos crimes de ação pública incondicionada, condicionada e também nos crimes de ação privada. E por fim nós temos a notícia crimes de cognição coercitiva. Ocorre quando o fato criminoso chega ao conhecimento da autoridade policial através do auto de prisão em flagrante. Ok? Então, quando há o auto de prisão em flagrante, fala-se em notícia crimes coercitiva. Tá? O fato criminoso chegou ao conhecimento da autoridade através de uma situação de flagrante delito. E daí, então, a autoridade lavra o auto de prisão em flagrante. Tá? Bom, evidente que o auto de prisão em flagrante ele é comum nos crimes de ação pública incondicionada. Mas nos crimes de ação pública condicionada e nos crimes de ação pública privada, eu pergunto, é possível o auto de prisão em flagrante? Seria possível essa notícia crimes coercitiva em crime de ação pública condicionada e crime de ação privada? Resposta, sim. Sim. Desde que haja, na hora do flagrante, desde que haja ali a presença, né, a autorização da vítima ou do seu representante legal, nos crimes de ação pública condicionada à representação ou de ação privada. Então, nos crimes de ação pública condicionada à representação ou de ação privada, é possível lavrar um flagrante desde que haja autorização da vítima ou do seu representante legal. Ok? Autorização prévia. E nos crimes de ação pública condicionada à requisição do ministro da Justiça, também é possível, desde que haja essa requisição do ministro da Justiça. Então, essa notícia crimes coercitiva, ela é possível em todos os crimes. Crimes de ação pública incondicionada e nos crimes de ação pública condicionada e privada, desde que haja aí as respectivas autorizações. Ok? Vamos falar da notícia crimes inqualificada. Inqualificada. A notícia crimes inqualificada é aquela em que o fato chega ao conhecimento da autoridade policial através de uma denúncia anônima. Pode ser uma denúncia anônima, diz que denúncia por telefone, ou então escritos apócrifos que não identificam, mandou uma carta anônima. Então, a notícia crimes inqualificada. O fato chega ao conhecimento da autoridade policial através de uma denúncia anônima, né, verbal ou apócrifa. Ok? Muito bem. A Constituição, ela veda o anonimato. Artigo 5º, inciso 4º da Constituição. Então, a denúncia anônima ou escritos apócrifos, por si só, eles não podem servir para instaurar inquérito. Nem para justificar um pedido de busca domiciliar ou um pedido de interceptação telefônica. Não tem cabimento do delegado pedir busca domiciliar para o juiz ou interceptação telefônica com base numa denúncia anônima. Não pode, a Constituição proíbe o anonimato. Então, a denúncia anônima, ela não pode servir para instaurar inquérito, nem para pedir busca e apreensão, nem para pedir interceptações telefônicas. Artigo 5º, inciso 4º da Constituição, que veda o anonimato. Entretanto, a denúncia anônima, ela serve para iniciar uma investigação, sem inquérito policial. Inicia uma investigação. O delegado manda um investigador fazer um relatório de investigação. Isso é possível para iniciar as investigações. Daí, com base nos elementos dessas investigações, não com base na denúncia anônima, mas com base nos elementos colhidos nessa investigação, daí pode-se instaurar um inquérito, se houver realmente elementos. Então, o inquérito é instaurado não é com base na denúncia anônima. A denúncia anônima, esse escrito apócrifo, nem é juntado no inquérito. Nem pode juntar no inquérito essa denúncia anônima. Porque a Constituição veda o anonimato. Mas instaura-se o inquérito com base nos elementos colhidos, aí, posteriormente. O escrito apócrifo, anônimo, não é nem juntado no inquérito, salvo quando ele constitui o corpo de delito. Se o escrito anônimo constituir o corpo de delito, ele é juntado no inquérito. Por exemplo, uma ameaça em que alguém não assinou, né? Uma injúria em que alguém não assinou, não se identificou. Daí se junta. Caso contrário, nem se junta.
Ok? Em suma, diante da denúncia anônima, a autoridade não instaura inquérito, mas ela pode autorizar uma investigação preliminar. E depois, com base nos elementos colhidos, instaura-se o inquérito. Muito bem. Essa denúncia inqualificada, ok? Essa notícia crimes, né? Notícia crimes inqualificada, que é com base na denúncia anônima, ela é uma notícia crimes espontânea também. Tá? Ela é classificada pela doutrina como sendo espontânea também. A notícia crimes inqualificada também é classificada como sendo uma espécie de denúncia anônima, uma espécie de notícia crimes espontânea. Porque a autoridade policial vai fazer as investigações, mandar fazer as investigações e com base nesses elementos posteriores, se for procedente, instaura-se o inquérito. Ok? Muito bem. Vamos falar agora, vamos falar um pouquinho só para escrever, delatio criminis. Aqui, ó, delatio, falamos da notícia crimes, agora vamos falar da delatio criminis. Pode voltar. Bom, a delatio criminis é o seguinte, é a comunicação, delatar é comunicar, né? É a comunicação de um crime. É uma comunicação de um crime que é feita por qualquer do povo, ou pela vítima, ou por qualquer pessoa do povo. Ok? Isso é a delatio criminis, que é a comunicação do crime. Então nós temos a notícia criminis, que é o conhecimento do crime pela autoridade policial. A autoridade policial toma conhecimento, é notícia criminis. Agora, a delatio criminis é a comunicação. Quem comunica faz a delatio criminis. Essa delatio criminis pode ser escrita ou pode ser oral. Tá? Pode ser escrita ou pode ser oral. Ok? Muito bem. A delatio criminis ela pode ser simples e postulatória. Simples é a comunicação do crime feita por qualquer do povo, qualquer pessoa do povo. Artigo 5º, parágrafo 3º do Código de Processo Penal, feito por qualquer pessoa do povo. Tá? Essa é nos crimes de ação pública incondicionada, né? Qualquer pessoa do povo pode delatar, comunicar. E delatio criminis postulatória. Tem essa expressão, delatio criminis postulatória, é aquela feita pela vítima ou seu representante legal nos crimes de ação penal pública condicionada à representação. A doutrina classifica com essa terminologia, delatio criminis postulatória. É a feita pela vítima ou seu representante legal nos crimes de ação penal pública condicionada à representação. Ela tem esse nome postulatória porque ela serve para comunicar o crime e constitui requisito para instaurar inquérito policial. Serve como requerimento para instauração de inquérito. Né? Essa representação tem um efeito, né? Como se fosse um requerimento para instaurar inquérito. Por isso que é postulatório, que leva à comunicação e ainda é um pedido de instauração de inquérito. Ok? Essa representação da vítima ou do seu representante legal, depois a gente vai abordar com profundidade, mas essa representação, essa delatio criminis postulatória, ela pode ser feita ao delegado de polícia, ao Ministério Público ou ao juiz. Artigo 5º, parágrafo 4º do Código de Processo Penal. Então ela pode ser feita não só à autoridade policial, mas pode ser feita também, pode representar para o Ministério Público ou para o magistrado aí pedindo a instauração do inquérito. A representação é a manifestação de vontade de instaurar a persecução penal. Isso que é a representação, manifestação de vontade de instaurar a persecução penal, instaurar inquérito, instaurar a ação. Tá certo? Pode ser verbal. Pode ser informal. Pode ser informal. Qualquer manifestação inequívoca da vontade de instaurar o inquérito já vale como representação. Por exemplo, fez o boletim de ocorrência. Fez o boletim de ocorrência. Então esse registro de ocorrência policial já vale como representação, segundo o STJ, que já é uma manifestação de vontade. Não precisa escrever representação. Um boletim de ocorrência já vale como representação. Não exige rigores formais. Ok? Muito bem. Bom, mas a notícia crime simples é aquela feita por qualquer do povo. Ok? Qualquer pessoa do povo pode fazer essa notícia crime simples. E a postulatória é feita pela vítima ou seu representante nos crimes de ação pública condicionada à representação. Vamos lá. Em regra, as pessoas não têm o dever de delação, não têm o dever de delatar.
Tá? Então, se você presenciou, por exemplo, um homicídio, você não tem obrigação de delatar, de levar a notícia crimes para a autoridade policial. Então, em regra, não existe esse dever de fazer delação, salvo em duas situações. Primeiro, crime de ação pública incondicionada, em que o agente teve conhecimento em razão do exercício de função pública. Então, um crime de ação pública incondicionada, onde teve conhecimento em razão do exercício de uma função pública. E daí tem o dever de delatar, sob pena de cometer a contravenção penal do artigo 66 da Lei das Contravenções Penais. Ou então, um crime de prevaricação, artigo 319, se houver intenção de satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Então, primeira situação, crime de ação pública incondicionada, se tomou conhecimento em razão do exercício da função, tem que delatar, sob pena de cometer esta contravenção do artigo 66. Ou então, se houver interesse ou sentimento pessoal, comete o crime de prevaricação, do artigo 319 do Código de Processo Penal. A segunda situação é crime de ação pública incondicionada, que tomou conhecimento no exercício da medicina ou outra profissão sanitária. Tomou conhecimento no exercício da medicina ou outra profissão sanitária, desde que a comunicação não exponha o cliente a procedimento criminal. Tá? Então, médico que toma conhecimento no exercício da medicina, ele tem o dever de delatar também, desde que não exponha o cliente a procedimento criminal. Então, por exemplo, um autoaborto, por exemplo, ele não tem que delatar um autoaborto. Autoaborto não, porque vai expor a cliente a um procedimento criminal. Já um aborto praticado por terceiro, ele teria o dever de delatar. Bom, se ele não delatar, ele comete a contravenção do artigo 66 da Lei das Contravenções Penais. Ok? Bom, vamos abordar agora as formas de instauração de inquérito policial. Formas de instauração de inquérito policial. Bom, varia conforme o crime seja de ação pública incondicionada, condicionada ou de ação privada. Então, as formas de instauração variam, né, conforme o delito seja de ação pública incondicionada, ação pública condicionada ou ação pública privada. Vamos primeiro falar da ação pública incondicionada. Lembrando que no silêncio da lei, os crimes são de ação pública incondicionada. Então, se o Código Penal prevê um crime e tem a pena lá e não fala nada sobre o tipo de ação, quando não se diz nada sobre o tipo de ação, é porque a ação pública é incondicionada, que é a regra. Bom, os crimes de ação pública incondicionada são instaurados, primeiro, de ofício, né, por portaria, né, do delegado. Segundo, requisição do juiz ou do Ministério Público. Terceiro, requerimento da vítima ou do representante legal. E quarto, por auto de prisão em flagrante. Então, assim, você já sabe quais são as formas. Portaria, né? Então, de ofício, através de uma portaria da autoridade policial. Requisição do juiz ou do Ministério Público. Requerimento da vítima ou do representante legal. E, por fim, quarta situação, auto de prisão em flagrante. Então, vamos analisar essas formas aí. Primeiro é a portaria, né? Então, a autoridade policial, ela baixa a portaria, né? De ofício, ela mesmo baixa a portaria, tá? O artigo 5º, inciso 1 do Código de Processo Penal. Toda vez que tomar conhecimento do delito, a autoridade, se estiver convencido da existência do delito, ela baixa a portaria, imediatamente, se houver elementos, ok? A portaria vai descrever o fato. Em suma, leia esse artigo 5º, inciso 1 do Código de Processo Penal. Para instaurar inquérito, não se exige autorização judicial. A autoridade policial instaura sem necessidade de autorização judicial. Salvo nos crimes de competência originária do tribunal, né? Lembra que eu falei? Aí, a autoridade que tem prerrogativa de foro no STF, daí então precisa da autorização do STF para instaurar inquérito contra a autoridade com foro por prerrogativa de função, e o STF estende também essa regra para quem tem foro por prerrogativa de função em outros tribunais. Posição do STF. Tá? Mas só nessa hipótese. A resolução do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, a resolução 23.396,
23396 de 2013. Ela exigia autorização judicial para instaurar inquérito em crimes eleitorais. Essa resolução foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Então, uma resolução do TSE exigia autorização judicial para se instaurar inquérito por crimes eleitorais. Foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal por violação do princípio da legalidade, né? Quer dizer, não estava na resolução, né, e não era uma lei, né? A segunda forma de instaurar inquérito é a requisição judicial. Então, o juiz requisita a autoridade policial para instaurar um inquérito. Há quem sustente que essa hipótese não teria sido recepcionada pela Constituição Federal, pois viola o sistema acusatório, né? O sistema acusatório seria o próprio juiz ser um acusador também, né? Então, à medida que ele requisita a instauração do inquérito, é como se estivesse formando um juízo prévio já, ele perderia a imparcialidade. Então, há uma corrente sustentando que o juiz não poderia mais requisitar a instauração de inquéritos, porque violaria o sistema acusatório, violaria a imparcialidade do juiz. O juiz estaria, de uma certa maneira, já tomando partido, né, na demanda. Então, há quem entenda, mas essa corrente é minoritária, tá? O Código de Processo permite que o juiz requisite a instauração de inquérito, artigo 5º, inciso 2º. Terceiro é a requisição do Ministério Público. O Ministério Público está até na Constituição Federal isso, artigo 129, inciso 8º da Constituição Federal. Bom, então vamos falar dessas requisições do juiz e do Ministério Público. A requisição é uma exigência legal para se instaurar o inquérito, tá? Exige, é uma imposição, é uma exigência para instaurar inquérito. Alguns falam ordem, né, como se o juiz, o Ministério Público estivesse dando ordem para o delegado. Essa expressão ordem é um pouco criticada, porque não há hierarquia entre o juiz e o delegado, ou entre o Ministério Público e o delegado. Não existe hierarquia. Então essa expressão ordem é um pouco criticada, mas vocês vão encontrar em vários livros. Requisição é ordenar a instauração do inquérito. É mais conveniente usar o termo, é uma exigência legal para se instaurar o inquérito. A autoridade policial, ela tem o dever de instaurar o inquérito no caso de requisição. Se ela não instaurar um inquérito policial, qual o crime que ela comete? Ela pode cometer o crime de prevaricação, artigo 319. Prevaricação, se ela se omitiu para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Então, ela pode praticar o crime de prevaricação se ela se omitiu para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Se não houve interesse ou sentimento pessoal, daí é uma sanção administrativa. Vocês devem estar perguntando, mas não seria crime de desobediência? Não, porque o funcionário público ele não pratica desobediência, né? Quando ele age no exercício da função, ele não pratica desobediência. A desobediência é um crime cometido por particular contra a administração pública. Particular, artigo 330. Então, o crime é prevaricação, se houver interesse ou sentimento pessoal. Por exemplo, um sentimento de mandonismo, dizer que quem manda sou eu, uma amizade. Agora, se não houvesse sentimento ou interesse pessoal, daí seria uma sanção administrativa. Tá? Esta requisição, então, em princípio, não pode, tem que instaurar um inquérito. Agora, em situações de manifesta ilegalidade, a autoridade policial não pode instaurar um inquérito. Por exemplo, fato atípico, extinção da punibilidade. Em suma, situações de manifesta ilegalidade, fato atípico, já extinta a punibilidade, já prescrita, em suma, qualquer situação de manifesta ilegalidade, a autoridade policial ela não pode instaurar um inquérito. Pode instaurar. O que ela vai fazer? Vai indeferir a requisição? Não, não se usa também esse termo indeferimento da requisição. Ela vai devolver a requisição para o magistrado ou para o Ministério Público, explicando as razões pela qual o inquérito não foi instaurado, explicando as razões do não cumprimento. Ok? Manda justificativas. Tá? Mas não é indeferir a requisição. Manda justificativas lá. A requisição ela não pode ser genérica. A requisição tem que descrever o fato. Não pode simplesmente mandar investigar alguém. Tá? Não vai poder, portanto, ser genérica. Quando há uma requisição, a autoridade coatora aí, e eventual habeas corpus ou mandado de segurança, não é o delegado de polícia.
vai ser o juiz que requisitou, no caso de requisição judicial, ou o Ministério Público, se for requisição do Ministério Público. Então, na hipótese de habeas corpus ou mandado de segurança, a autoridade coatora não vai ser o delegado, no caso de requisição. Tá? E sim o juiz que requisitou, ou o Ministério Público que requisitou. Ok? Bom, a outra forma de instauração de inquérito é o requerimento da vítima ou do seu representante legal. Tá? Pode até ser procurador com poderes especiais, também pode ser requerimento da vítima, ou do seu procurador com poderes expressos, ou se a vítima for menor ou incapaz, do seu requerimento do seu representante legal. Ou requerimento de qualquer do povo, nos casos de ação pública incondicionada. Então, o requerimento pode ser da vítima ou do seu procurador com poderes especiais, se ela for incapaz do seu representante legal, isso nos crimes de ação pública condicionada e nos crimes de ação privada. Nos crimes de ação pública incondicionada, qualquer do povo pode fazer um requerimento. O requerimento, ele não precisa ser escrito, ele pode ser escrito ou verbal. Pode ser escrito ou verbal. Bom, o requerimento é uma solicitação para instaurar inquérito, é diferente da requisição, né? A requisição é uma imposição. É uma imposição. É uma exigência. O delegado não pode indeferir a requisição. Já o requerimento, não. O requerimento é uma solicitação. O delegado de polícia, então, ele vai analisar se defere ou não. E ele pode indeferir se não houver indícios mínimos de autoria ou quando o fato, ou quando houver uma manifesta ilegalidade. Então, ele indefere quando não há indícios de autoria ou em casos de manifesta ilegalidade, por exemplo, fato atípico, extinta punibilidade, decadência, por exemplo. Né? Então, ele não é obrigado a instaurar inquérito. No caso da requisição, ele é obrigado a instaurar. No caso do requerimento, ele não é obrigado, ele pode indeferir esse requerimento. Agora, qual a medida cabível no caso de indeferimento do requerimento? Cabe o chamado recurso administrativo inominado. Recurso administrativo inominado. Então, cuidado, não cabe mandado de segurança. Não cabe mandado de segurança, pois a lei prevê expressamente o recurso administrativo inominado. Tá certo? A lei prevê o recurso administrativo inominado. Então, não cabe o mandado de segurança. Tá? Porque a lei prevê recurso. E mesmo porque mandado de segurança não teria cabimento o juiz mandar instaurar inquérito, que aquela história viola o sistema acusatório, né? Para quem entende que o juiz não pode nem requisitar, né? Mas, em suma, não cabe mandado de segurança, é um recurso administrativo inominado. Bom, a quem é dirigido esse recurso? Esse recurso, diz o Código de Processo Penal, é dirigido ao chefe de polícia, ao chefe da polícia. Só que não existe mais chefe de polícia. É uma expressão antiga, arcaica, que não existe mais. Então, como se interpreta isso, chefe de polícia? Daí tem divergência. Vamos lá, no âmbito estadual, o chefe de polícia é o delegado geral. Uns falam, seria o delegado geral, outros falam que é o secretário da Segurança Pública. Né? Tá? Então, tem essa discussão se seria o recurso para o delegado geral ou para o secretário de Segurança Pública. Dá uma corrente que diz, pode recorrer administrativamente para qualquer dos dois. Pode recorrer para o delegado geral ou para o secretário da Segurança Pública. Para qualquer dos dois. Uma outra ideia seria um recurso primeiro para o delegado geral. Se o delegado geral indeferir, daí caberia um novo recurso para o secretário da Segurança Pública. Me parece que seria mais lógico. Recorre primeiro para o delegado geral e depois, se indeferir, pode recorrer para o secretário de Segurança Pública. Alguns autores também falam que caberia recurso até para o delegado de polícia seccional. Também é uma ideia, né? Que ele é, de uma certa maneira, é o chefe administrativo ali. Caberia para o seccional, se o seccional indeferir, cabe para o geral, se o geral indeferir, cabe para o secretário da Segurança Pública. Também, há quem defende esse ponto de vista. Agora, no âmbito federal, quem que é o chefe, né? A Polícia Federal. Então, no âmbito federal, é muito comum os livros falarem que o recurso administrativo seria para o superintendente da Polícia Federal. Recurso administrativo para o superintendente da Polícia Federal. Vocês vão encontrar em quase todos os livros aí. Bom, acontece que o superintendente é regional, né? Tem vários superintendentes da Polícia Federal.
o diretor-geral da Polícia Federal, que é o chefe da Polícia Federal. O diretor-geral nomeia o superintendente da Polícia Federal do Rio de Janeiro, da Polícia Federal de São Paulo, e assim por diante. Então, mas há quem diga que caberia recurso para o superintendente da Polícia Federal. Me parece que não está errado. Caberia recurso para o superintendente da Polícia Federal, regional, e do superintendente, se ele indeferisse, caberia um novo recurso administrativo para o delegado-geral da Polícia Federal. Delegado-geral da Polícia Federal, que é o diretor-geral da Polícia Federal, que é o delegado-geral, que ele é nomeado pelo presidente da República. Então, caberia um recurso para o superintendente, se ele indeferir, caberia para o delegado-geral da Polícia Federal. E, por fim, a última forma de instaurar inquérito é o auto de prisão em flagrante. Auto de prisão em flagrante, quando há o auto de prisão em flagrante, já é a peça que instaura o inquérito policial. O auto de prisão em flagrante, ele dispensa a portaria. Então, quando se lavra o auto de prisão em flagrante, a autoridade policial não precisa baixar uma portaria instaurando o inquérito. Porque o auto de prisão, embora o código seja silente, o auto de prisão já serve como peça inicial do inquérito. Não precisaria uma nova portaria. Na prática, tem delegado que baixa uma portaria. Não há necessidade. Agora, cuidado. Então, o auto de prisão em flagrante, ele dispensa a portaria. Mas ele não dispensa a instauração do inquérito. Tem delegado também na prática que quando tem auto de prisão em flagrante, não instaura o inquérito. Corre tudo ali no flagrante e é aquilo lá. Só. Então, tem que instaurar o inquérito. A lavratura do auto de prisão em flagrante não dispensa a instauração do inquérito. Então, eis então as formas de instaurar inquérito nos crimes de ação pública incondicionada. Em regra, é a portaria. Tá? Depois tem as outras formas menos comuns, que seria a requisição do juiz, requisição do Ministério Público, o requerimento da vítima, do seu representante legal, de qualquer do povo, e o auto de prisão em flagrante. Ok? Bom, vamos falar agora das formas de instaurar inquérito policial nos crimes de ação pública condicionada à representação. Os crimes de ação pública condicionada à representação são aqueles em que a lei exige expressamente a representação. A lei penal diz, só se procede mediante representação. Quando consta expressamente, só se procede mediante representação. É um crime de ação penal pública condicionada à representação da vítima ou do seu representante legal, se ela for menor ou incapaz. Bom, aqui é mais fácil. O inquérito só pode ser instaurado de duas formas aqui. Primeiro, por representação. E segundo, por auto de prisão em flagrante. Então vamos explicar. Então a primeira forma é a representação da vítima ou do seu representante legal. A representação pode ser escrita ou pode ser verbal. Para instaurar o inquérito, precisa da representação da vítima ou do seu representante legal. Pode ser escrita verbal ou verbal. Qualquer ato de manifestação de vontade vale como representação. Você chamou lá a polícia para lavar o boletim de ocorrência, isso já vale como representação, conforme eu já havia dito para vocês. Agora, uma observação. Nas infrações penais de menor potencial ofensivo, infrações penais de menor potencial ofensivo são as primeiras contravenções penais. E segundo, os crimes cuja pena abstrata não excede a 2 anos. Crimes cuja pena abstrata não excede a 2 anos. Nessas infrações de menor potencial ofensivo, conforme já vimos, não se instaura inquérito, mas sim o TC, o termo circunstanciado. Então, o TC pode ser instaurado sem a representação. Tanto é que o artigo 75 da Lei 9.099, da Lei do Juizado Criminal, diz que a representação pode ser oferecida ali na audiência preliminar. Então, entende-se, o TC pode ser instaurado sem a representação e na audiência preliminar, tanto é que na audiência preliminar a vítima pode oferecer a representação. Tá? Então, claro que a representação pode ser feita no momento da lavratura do TC. A representação pode ser feita no momento da lavratura do TC, mas se não foi feita no momento da lavratura do TC, pode instaurar o TC e a representação será feita, então, no momento da audiência preliminar. Bom, a segunda forma de instaurar inquérito, nos crimes de ação pública condicionada, é o auto de prisão em flagrante, que é possível lavrar o auto de prisão em flagrante com a autorização da vítima, que a vítima está presente, com a autorização da vítima ou do seu representante legal. Ok? Formas de instauração de inquérito. Só uma observação aqui. Nos crimes de ação pública condicionada à representação,
nós vimos que a representação ela pode ser dirigida ao delegado de polícia, pode ser dirigida também ao juiz e pode ser dirigida ao Ministério Público. Também pode ser dirigida ao juiz e ao Ministério Público. Artigo 5º, parágrafo 4º do Código de Processo Penal. Se for dirigida ao juiz ou ao Ministério Público, o juiz e o Ministério Público poderiam requisitar a instauração do inquérito ao delegado de polícia? Poderia requisitar? Há entendimento que sim, que poderia ter a requisição, desde que a requisição fosse acompanhada da representação. Tá? Desde que acompanhada da representação, poderia ter esta requisição do juiz ou do Ministério Público nos crimes de ação pública condicionada à representação, se a requisição estiver acompanhada da representação. Há entendimento nesse sentido. Tá? Formas de instauração de inquérito policial nos crimes de ação pública condicionada à requisição do ministro da Justiça. Esses crimes são raros, né? Crimes condicionados à requisição do ministro da Justiça. Então, para instaurar inquérito, depende. São duas formas. Primeiro, requisição do ministro da Justiça. Tá? A requisição não é propriamente uma ordem. Tá? A requisição ela é uma autorização. É uma autorização, não é propriamente uma exigência, né? Autoriza. Requisitar significa autorizar a instauração do inquérito. Tá? É diferente, portanto, da requisição do juiz, do Ministério Público. Então, a requisição do ministro da Justiça tem o efeito de um simples requerimento, vamos dizer assim, uma autorização. Uma autorização. Tá? E a segunda forma é o auto de prisão em flagrante. O auto de prisão em flagrante, desde que lavrado com a autorização do ministro da Justiça. Ok? E, por fim, as formas de instauração de inquérito policial, só uma observação, nos crimes de ação pública condicionada à representação, a autoridade policial tem que verificar o prazo, né? Que o prazo para representação é de 6 meses, né? Prazo decadencial, contado do conhecimento da autoria do fato. 6 meses. Contado do conhecimento da autoria dos fatos. Se passados 6 meses, não pode mais instaurar inquérito. Depois a gente vai falar isso. 6 meses não se conta da consumação, não se conta do crime, conta-se do conhecimento da autoria do fato, quando a vítima ou o seu representante tomam conhecimento da autoria. Já na requisição, o prazo é o prazo de prescrição, né? Se não prescreveu ainda, pode ter a requisição. Tá? E por fim, formas de instauração de inquérito nos crimes de ação penal privada. Os crimes de ação penal privada são aqueles em que a lei, em que consta expressamente que só se procedem mediante queixa, né? Quando a lei penal diz, só se procede mediante queixa. Então, a ação penal privada consta expressamente. São duas as formas de instaurar inquérito. Requerimento e o auto de prisão em flagrante. Então, vamos lá. Lembrando, o auto de prisão em flagrante é possível desde que a vítima ou seu representante legal estejam presentes ali autorizando o auto de prisão em flagrante. Bom, o requerimento da vítima ou do seu representante legal, tá? Artigo 5º aí, parágrafo 3º. Bom, o requerimento nos crimes de ação penal privada também pode ser escrito ou pode ser verbal. Pode ser verbal também. O requerimento para instaurar inquérito nos crimes de ação penal privada, portanto, pode ser escrito ou pode ser verbal. O requerimento da vítima ou do seu representante legal. O prazo para oferecer a queixa-crime é de 6 meses, a contar do conhecimento da autoria do crime. Artigo 38 do Código de Processo Penal. Apontado no momento que a vítima toma conhecimento, a vítima ou seu representante toma conhecimento da autoria do crime. Então, o prazo não se conta da consumação do crime. E não se conta quando o delegado toma conhecimento da autoria. Porque às vezes a autoridade policial já tomou conhecimento da autoria, mas a vítima não tomou ainda. Então não está correndo o prazo. O prazo para oferecer a queixa é de 6 meses a contar do momento em que a vítima, ou se ela for incapaz, seu representante legal, toma conhecimento da autoria. Não é contado da consumação nem do dia que a autoridade policial tomou conhecimento da autoria. A instauração do inquérito não interrompe esse prazo de decadência de 6 meses na queixa-crime, para oferecer a queixa. Por isso que é perigoso. Então, um crime de ação penal privada, se o inquérito demorar muito, vai dar decadência. Que a contar do conhecimento da autoria tem 6 meses para oferecer a queixa. E o inquérito não interrompe esse prazo de 6 meses para oferecer a queixa. Não interrompe. Então esse inquérito tem que andar rápido. Então imaginemos, está faltando 3 meses para dar a decadência, foi requerida a instauração do inquérito. Tem que ficar esperto, porque está correndo o prazo de decadência de 6 meses.
Só que lembrando, 6 meses conta do dia que a vítima ou seu representante toma conhecimento da autoria do crime. Não é contado da consumação, nem do dia que o delegado tomou conhecimento. Ok? Se a vítima morreu, quem pode fazer esse requerimento? No caso de morte da vítima ou ausência da vítima. No caso de morte ou ausência, o requerimento para instaurar um inquérito, mesmo também para oferecer a queixa, né, pode ser feito pelo cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Artigo 31 do Código de Processo Penal. Cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Artigo 31 do Código de Processo Penal. Perceba que não se fala aqui em companheiro, né? Não se fala em companheiro. E como é uma norma penal, aí, é uma norma híbrida, processual híbrida, porque a perda do prazo gera a decadência, extingue a punibilidade, que é um assunto penal, né? Então não se pode fazer analogia, porque seria em malam partem, né? Por ser uma norma de caráter híbrido, não pode abranger o companheiro, porque seria uma analogia em malam partem. Ok? É isso. Um forte abraço, bons estudos.